Depois de ser encontrado com dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues deixou a vice-liderança do governo. Ele tentou esconder o dinheiro durante uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de 20 milhões de reais, valor liberado pelo governo para combater a pandemia da Covid lá em Roraima. O senador Chico Rodrigues, do Democratas, foi acordado ontem por policiais federais na casa dele, em Boa Vista, Roraima. Ele foi alvo de busca e apreensão dentro da Operação Desvide-19. A suspeita é de envolvimento em um esquema de sobrepreço e superfaturamento em compras de equipamentos de proteção individual e testes rápidos para a detecção da Covid-19. As compras foram feitas pela Secretaria de Saúde de Roraima. Segundo a Controladoria Geral da União, que também atua nas investigações, cerca de 20 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos por meio de emendas parlamentares. A Polícia Federal só divulgou as primeiras informações do caso depois das 10 horas da manhã em Brasília e não forneceu mais detalhes sobre a busca na casa do vice-líder do governo, alegando que o processo está sob sigilo. No fim do dia, a revista Cruzoé revelou que durante a operação, a PF encontrou dinheiro entre as nádegas do vice-líder de Bolsonaro. A TV Globo também apurou que no momento em que os policiais chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de Chico Rodrigues, o senador estava de pijama e tentou esconder dinheiro na cueca. 30 mil reais. E havia mais. Na casa toda, contando os 30 mil, foram localizados 90 mil reais. O dinheiro foi apreendido e está à disposição da Justiça. A Polícia Federal continua investigando o caso e o envolvimento do senador com o esquema de corrupção. A investigação está sob a responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ontem, em sessão no Supremo, ele falou rapidamente sobre a operação. A certeza da impunidade tem sido um incentivo irresistível para os corruptos em geral. Ainda hoje, pela manhã cedo, eu mesmo supervisionei uma operação de busca e apreensão em residência de um agente público flagrado com dinheiros desviados de verbas federais que foram remetidas para o Estado da Federação. Desviar dinheiros da saúde em plena pandemia, presidente, é mais do que corrupção e chega bem próximo do assassinato. E nós precisamos ter em linha de ponta que isso não é aceitável. Nós precisamos continuar no esforço de desnaturalização das coisas erradas no Brasil. Porque nem mesmo diante de uma crise humanitária, as pessoas se inibem deste comportamento de apropriação privada do Estado e de desvio de recursos. Francisco de Assis Rodrigues, o Chico Rodrigues, tem 69 anos e vive da política desde os 38. Foi vereador de Boa Vista, deputado federal, vice-governador e governador de Roraima. Está em sua segunda passagem pelo Democratas. É o 7º partido na sua carreira como político profissional. Em 2018, foi o senador mais votado de Roraima, resultado que ajudou a tirar a vaga do senador Romero Jucá, do MDB, até então um dos parlamentares mais longevos no Congresso Nacional. A vitória de Chico Rodrigues é atribuída à onda Bolsonaro de 2018. Na época, o então candidato à presidência pediu voto para Chico e revelou o quanto eram próximos. Olá, amigos de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles lindos tempos de... É quase uma união estável, Chico. Logo depois de tomar posse, em março de 2019, o presidente Jair Bolsonaro indicou Chico Rodrigues para ser vice-líder do governo no Senado. Chico Rodrigues também é membro da comissão do Senado criada para acompanhar as medidas tomadas para enfrentar a pandemia do coronavírus e foi um dos autores de uma proposta de emenda à Constituição que estabelecia que operações da PF dentro do Congresso só fossem feitas com autorização da maioria dos ministros do STF. A proposta acabou arquivada. A proximidade de Bolsonaro com o senador vai além. Chico Rodrigues emprega em seu gabinete um sobrinho de Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio. Ele tem cargo em comissão de assessor parlamentar e no mês de setembro recebeu salário bruto de R$ 22.943. No ano passado, o senador fez um discurso na tribuna do Senado em que disse: E finalmente ordem
para acabar com a corrupção que se instalou em tantos setores da vida do nosso tão amado Brasil e que tem contaminado pelo mau exemplo levas e mais levas de políticos, servidores públicos e empresários que não têm o mínimo pudor e vergonha de causar tantos danos ao nosso povo. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação da Polícia Federal em Roraima na conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse, abre aspas, essa investigação é o exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo e combate a corrupção seja quem for, fecha aspas. O presidente disse ainda, abre aspas, nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios, tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, não é muito raro, a pessoa faz malversação desses recursos, fecha aspas. E completou, abre aspas, se um vereador faz algo de errado, não tenho nada a ver com isso. Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU, fecha aspas. Chico Rodrigues não é o primeiro representante do governo Bolsonaro que foi alvo da Polícia Federal. No mês passado, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, foi alvo do Ministério Público do Paraná em operação que investiga fraudes na contratação de energia eólica. Em setembro do ano passado, o gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, foi alvo de buscas na Operação Desintegração da Polícia Federal, que investiga irregularidades em obras no Nordeste. Todos continuam nos cargos, mas o destino de Chico Rodrigues foi diferente. No fim da manhã, coube a Fernando Bezerra informar que o senador Chico Rodrigues tinha pedido para deixar a vice-liderança do governo. A saída já foi formalizada no Diário Oficial. O senador Chico Rodrigues disse que vai provar a inocência dele e que está confiante na justiça. A nota diz ainda que ao longo de 30 anos de vida pública, Chico tem se dedicado ao povo de Roraima e do Brasil. O deputado Ricardo Barros disse que está colaborando com as investigações e afirmou ter conduta ilibada. E o senador Fernando Bezerra Coelho negou as acusações e reiterou que a operação realizada em setembro do ano passado foi um excesso e que, nas palavras dele, a verdade dos fatos será restabelecida. E, Sadi, a política brasileira tem capítulos que são difíceis da gente comentar, noticiar, né? Mas vamos lá. O governo estava bastante irritado, né, com essa exposição desse caso, exposição negativa, e pressionou, eu quero saber de você, para que o Chico Rodrigues entregasse o cargo, foi isso? Esse voluntário, esse pedido de saída, como é que foi, Sadi? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma pressão do governo. Desde ontem à noite, o líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Bezerra, ele tentou conversar com o senador Chico Rodrigues para que ele pedisse demissão, que ele saísse, né, do cargo de vice-líder. Mas ele não conseguiu falar com o senador, só conseguiu falar hoje, explicou a situação. O senador disse que ele estava incomodado com a repercussão da busca e apreensão, mas que ele não queria uma exposição política para o governo nesse caso. Por isso, ele acabou entregando o cargo. Mas, Ju, a gente viu os desdobramentos em relação ao cargo. O vice-líder é um cargo de confiança, mas também vai ter um desdobramento lá no Senado Federal, porque já tem senador pedindo que esse caso vá parar no Conselho de Ética do Senado. Além disso, o DEM, que é o partido do senador, também estuda medidas, apesar de ter dito em nota que espera a comprovação dessas investigações. Mas isso já está sendo estudado internamente, Maju. Obrigada, Andréa Sadi, pelas informações.